Estava completando meus 38 anos quando tudo mudou. Passou a ser também um medo pela minha própria vida. Cartas para você. Hoje é o início de um lindo projeto e a primeira carta que nós vamos ler hoje foi enviada pela Gisele. Eu te convido a se conectar com essa história. Desculpa, mas é a minha primeira carta e eu fico bem emocionada. Meu nome é Gisele, tenho 44 anos, sou esposa, mãe e uma mulher que aprendeu a transformar desafios em força. Eu escrevo essa carta aberta para contar um pouco da minha história, marcada por desafios, superação, fé e pela descoberta de uma força que eu mesma não sabia que possuía. Antes de tudo começar, eu vivia minha rotina entre os cuidados com a minha família, meus compromissos e os planos para o futuro. Como muitas pessoas, eu acreditava que os grandes desafios aconteciam com os outros. Nunca imaginei que uma mudança tão profunda estivesse prestes a acontecer em minha vida. Meses antes de descobrir o diagnóstico, vivi um período muito difícil. Dediquei grande parte do meu tempo, da minha energia, aos cuidados da minha mãe, que também recebeu o diagnóstico de câncer. Acompanhei de perto os seus medos, consultas, exames e tratamentos. Sofri junto com ela tentando ser forte, oferecendo apoio e esperança, mesmo o meu coração estando muito apertado. Naquele momento, toda a minha preocupação estava voltada para ela. Eu queria que ela ficasse bem logo. Estava completando meus 38 anos quando tudo mudou. Receber a notícia de que eu também tinha câncer de mama foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi como se o mundo parasse por alguns instantes. Eu senti medo, tristeza e muita revolta. Muitas perguntas na minha mente. Por que, Deus? Como a minha família vai enfrentar tudo isso? Na época, minha filha só tinha 7 anos. Como eu vou explicar tudo isso para ela? Eu já conhecia de perto os desafios do tratamento por ter acompanhado a minha mãe. Mas quando a doença passou a fazer parte da minha própria história, tudo ganhou uma dimensão diferente. O medo deixou de ser por alguém que eu amava e passou a ser também um medo pela minha própria vida. Muitas pessoas imaginam que a parte mais difícil da mastectomia é a cirurgia, mas para mim o mais difícil foi tudo o que ela representou. Realizei a mastectomia sem preservação da areola, com a reconstrução imediata. A parte mais difícil foi acordar e perceber que o meu corpo havia mudado. Foi olhar para o espelho e precisar aprender a reconhecer uma nova versão de mim. Foi lidar com o medo, com as incertezas e com a sensação de perda que muitas vezes acompanha esse processo. Também foi difícil enfrentar as limitações físicas, o cansaço, as dores e a dependência de ajuda para tarefas simples, mas talvez o maior desafio tenha sido emocional. Aceitar as mudanças, reconstruir a minha autoestima e compreender que a minha feminilidade não estava apenas em uma parte do meu corpo. Com o tempo, fui entendendo que as cicatrizes não representavam apenas uma perda. Elas também contam uma história de coragem, resistência e amor à vida. Hoje vejo que eu continuo sendo a mesma mulher, agora ainda mais forte e grata pela vida. Nenhuma batalha é vencida sozinha. Ao longo dessa jornada, eu tive a bênção de contar com pessoas que me sustentaram. Um momento muito especial da minha recuperação aconteceu quando encontrei a profissional Karina Franco. Ai, gente. Então eu carregava marcas que me lembravam diariamente de tudo o que havia passado. Embora fosse grata pela vida, ainda estava aprendendo a me reconhecer novamente no espelho. Quando realizei a reconstrução de areola, não vi apenas uma mudança estética, eu vi um pedaço da minha autoestima sendo reconstruído. Foi como recuperar uma parte de mim que eu achava ter perdido durante o tratamento. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui olhar para o meu corpo com mais carinho e acolhimento. Senti emoção e gratidão.
O procedimento representou muito mais do que a reconstrução, simbolizou o encerramento de uma etapa difícil e o único de uma nova fase. Sou profundamente grata a Karina, que com sensibilidade e talento ajudou a devolver não apenas uma imagem, mas também uma parte importante da minha autoestima. Depois de tudo que vivi, saio dessa jornada mais forte, mais consciente dos meus limites e mais grata pela vida. Carrego cicatrizes, mas também aprendizados que transformaram a minha forma de enxergar cada dia. Descobri a importância de cuidar de mim. A atividade física tornou-se uma grande aliada, ajudando o meu corpo a recuperar força e minha mente a encontrar equilíbrio e bem-estar. A minha família, meus profundos agradecimentos. Obrigada por cada oração, cada palavra de incentivo, cada abraço e cada gesto de carinho. Em meio a tantas incertezas, medos e desafios, tive ao meu lado uma pessoa que foi meu porto seguro em todos os momentos. Meu marido, Alexandre. Você permaneceu forte ao meu lado, segurou minhas mãos nos dias mais difíceis. Obrigada por cada consulta acompanhada, por cada palavra de esperança e por toda a paciência, carinho e amor que me ofereceu durante essa caminhada. Esta jornada me mostrou muitas coisas, mas uma das mais importantes foi a certeza de que juntos somos fortes. Minha filha Bárbara teve um papel especial. Muitas vezes foi nela que encontrei forças para seguir em frente. Seu amor, a sua presença e seu sorriso me lembraram diariamente dos motivos pelos quais eu precisava continuar lutando. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar comigo mesma no dia em que recebi o diagnóstico, eu diria: vai ser difícil, mas vai passar. Eu diria que haverá dias de medo, cansaço e incertezas, mas que nenhum deles será para sempre. Queria ter ouvido que o fim do tratamento não significa que tudo volta ao normal imediatamente. Existe um pós-câncer, que poucas pessoas comentam. Um período de adaptação física, de adaptação emocional em que o corpo e a mente ainda estão tentando se reencontrar. Gostaria que tivessem me contado que o cansaço pode permanecer por algum tempo, que algumas dores podem aparecer e que em certos momentos eu poderia não me reconhecer completamente. E que tudo isso não significa fraqueza ou falta de gratidão pela vida. Significa apenas que o meu corpo passou por uma grande batalha e precisa de tempo para se recuperar. Tudo isso passa, que aos poucos a energia volta, que a confiança retorna, que é possível voltar a sorrir, fazer planos novamente e reencontrar a própria essência. Eu diria para mim mesma que tivesse paciência, que respeitasse o próprio tempo, que não se comparasse a ninguém e que celebrasse a cada pequena conquista. Hoje eu sei que a cura não acontece apenas no corpo, ela também acontece no coração, na mente e na forma como aprendemos a viver depois de tudo o que nós enfrentamos. Continue caminhando. Se você acabou de receber um diagnóstico de câncer, de mama, eu gostaria de segurar sua mão e dizer: você é mais forte do que imagina. O câncer pode mudar os seus planos, rotinas e até a forma como você vê a si, mas essa fase não pode apagar a sua essência, a sua história, a sua fé ou a sua capacidade de recomeçar. Haverá dias difíceis, mas haverá também dias de vitória. Haverá momentos em que você precisará apenas respirar fundo e seguir um passo de cada vez. Aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em encontrar coragem para levantar-se todas as vezes. Aprendi que pedir ajuda não é sinal de fraqueza e que o amor da família, dos amigos e das pessoas que caminham ao nosso lado tem um poder imenso de cura. Quando tudo isso passar, você perceberá que não saiu dessa jornada a mesma mulher que entrou. Você sairá mais forte, mais consciente, mais sensível e com uma gratidão pela vida que poucas pessoas conseguem compreender. Por isso, não perca a esperança, confie no processo, celebre cada pequena conquista e nunca duvide da sua capacidade de superar desafios. As cicatrizes que ficam não contam a história de uma doença, elas contam a história de uma guerreira que escolheu continuar
mesmo quando o caminho parece impossível. E lembre-se sempre, depois da tempestade, a vida volta a florescer, e você também florescerá. Com amor, uma mulher que descobriu que a maior cura não foi apenas no corpo, mas também da alma. Hoje, ao encerrar essa história, meu coração está cheio de gratidão. Anos atrás, a minha mãe e eu enfrentávamos juntas o medo, a incerteza e os desafios. Hoje, graças a Deus, podemos olhar para trás e ver o quanto caminhamos. Eu e minha mãe estamos bem, seguimos nossas vidas com mais fé, mais força e uma profunda gratidão por cada dia vivido. Essa experiência nos transformou, nos aproximou ainda mais e nos ensinou a valorizar o que realmente importa. Que a minha história e a da minha mãe possam levar conforto, coragem e esperança a outras mulheres. Por mais longa que seja a tempestade, o sol volta a brilhar. Gisele Zanon. Gi, a sua carta, ela fala de uma coragem muito profunda. Ela carrega ainda mais também a história da sua mãe. Duas mulheres que atravessaram o câncer de mama e talvez seja isso que torna a carta tão profunda. Hoje, saber que vocês duas estão bem é o que faz dessa carta mais do que um relato, faz dela um testemunho de vida. Ela tem uma escolha. Ela pode colocar a história dela dentro do baú como uma memória que vai ser honrada para a vida toda. Ou ela poderia escolher colocar no vaso dos recomeços, como uma história que ela entendeu, mas de que gostaria de recomeçar. A Gi, ela escolheu que a carta dela fosse guardada no baú, como uma memória honrada. Muito obrigada por dividir com todas nós a sua linda história.